Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. Esta frase muito verdadeira tem tudo a ver com as Escrituras Sagradas. E eu me reporto ao livro de Josué, capítulo 2, que retrata exatamente esta verdade, esta realidade sobre um ciclo humano. Qual é o ciclo? O ciclo é que uma geração enfrenta muitas dificuldades e essa geração se torna forte para superá-la, superar as dificuldades. A próxima geração já alcança mais facilidades conquistadas pela anterior. E então a geração que conquista, ou que desfruta, melhor dizendo, das facilidades se tornam fracos. Esta geração se torna fraca, põe a perder tudo que a geração anterior conquistou, e o próximo ciclo é exatamente tempos difíceis. E assim a história da humanidade pode ser verificada ao longo dos milênios, dos séculos. Não foi diferente com o povo de Israel. Nós lemos lá em capítulo 2 de Juízes que, logo após a morte de Josué, Josué morreu aos 110 anos, ele foi sepultado e junto com ele, logo, passou também toda aquela geração de Josué e seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Ou seja, a próxima geração após Josué não conhecia Deus e nem conheceu o que Deus havia feito por Josué e por Moisés lá no deserto, no Egito, etc. É o povo que só ouviu falar, não viveu, não experimentou. Então o que aconteceu? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos outros deuses, aos Baalins. Então, assim começava esse ciclo de altos e baixos de Israel que perdura até hoje, e não é só sobre Israel, mas, como eu disse, sobre a história humana. No tempo após Josué, levantava-se um juiz forte, quer tenha sido Gideão, tenha sido Sansão, Jefté, levantava-se um juiz, Deus levantava um homem para enfrentar os momentos difíceis. Esse homem levava o povo à batalha e essa batalha era vencida. Vinham os tempos de paz, de prosperidade, e com os tempos fáceis o povo, a próxima geração se corrompia novamente e aí vinham os tempos difíceis. E assim tem sido a história da vida, infelizmente. Tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens fracos. Nós vemos isso em Israel, vemos isso na história dos grandes impérios, Roma, a Europa pós-guerra, não foi? A Europa viveu durante a Segunda Guerra Mundial um caos. A Europa foi deixada devastada, mas aquela geração que lutou a Segunda Guerra Mundial, dos quais poucos ainda sobrevivem, aquela geração foi a geração que levantou a Europa, levantou os Estados Unidos. Não é que, além de lutar a Segunda Guerra, tinha acabado de sair da depressão econômica da década de 30 e ainda teve que ir para uma guerra na Europa, uma guerra que não era sua, mas acabou se tornando. O Japão, a mesma coisa, que sofreu lá 2 bombas atômicas e foi devastado ao final da Segunda Guerra. Toda aquela geração que viveu uma situação muito difícil apertou os lábios, levantou a cabeça, colocou a mão à massa e foram reconstruir suas vidas e seus respectivos países, tirando força da fraqueza, com o sonho de obter a paz. E então
na década de 60, 70, 80, grande prosperidade sobreveio o mundo, fruto do trabalho desta geração forte, a geração que enfrentou guerras, que enfrentou a miséria, que enfrentou a morte dos entes queridos, as mulheres que enfrentaram a viuvez na juventude. Enfim, lutaram e levantaram aí países fortes. Para quê? Para que a geração de hoje, a chamada geração mimimi, quando você ouve falar da geração mimimi, você entende melhor agora por que existe a geração mimimi, por que existe a geração Nutella, por que existe a geração que, como adultos, chupam chupeta, literalmente. Adultos chupando chupeta. E isso não é força de expressão, não. Adultos criando bonecas como filhos. Por que nós temos uma geração não me toque? Por causa dos tempos comparados aos tempos da geração anterior, muito, muito mais fáceis. O que nós podemos aprender com tudo isso? Será que nós estamos relegados a este ciclo como as roupas numa máquina de lavar que não podem fazer nada senão ser lançadas de um lado para o outro? Não. Os sábios e prudentes não se sujeitam a estes ciclos, mas entendem esta verdade. Se tempos difíceis fazem homens fortes, ou quando a gente fala homens, naturalmente, inclui mulheres, se tempos difíceis são bons para nos fortalecer, então você que quer ser uma pessoa forte, você não vai fugir da luta, você não vai reclamar, não é que você vai procurar problema, não é que você vai procurar viver da pior forma possível para ser uma pessoa forte, vai trazer problema para si para ser uma pessoa forte. Não. Mas você não vai fugir das lutas, você não vai se acomodar diante das facilidades, você não vai se acostumar com as facilidades. Se vem uma facilidade para você, fique atento. Fique atento. Você está tendo momentos de paz, graças a Deus, momentos de prosperidade, graças a Deus, tranquilidade, tudo indo bem para você, graças a Deus. Mas, meu amigo e minha amiga, não relaxe, não se acostume, não deite na rede e pense, bom, agora é só sombra, água fresca e a rede balançando. Não. Prepare-se para o que pode vir sobre você. Tempos difíceis, lutas pessoais, perdas, injustiças que você pode sofrer, situações que às vezes o próprio Deus permite acontecerem para que nós possamos despertar e não ficarmos no comodismo, que é o grande perigo para a fé. O grande perigo para a fé é exatamente o comodismo espiritual, que é o que os promotores da graça não entendem. Que aqueles que promovem a ideia, eu não preciso fazer nada porque eu nunca vou merecer mesmo nada de Deus, tudo que eu receber é graça de Deus e etc. Ou seja, eles não entendem que estão promovendo nas pessoas um comodismo espiritual. Que nós precisamos, mesmo debaixo da graça de Deus, precisamos ser fortes para enfrentar o que for. Porque Paulo, no meio da graça, o que mais falou sobre graça, ele viveu enfrentando feras, leões, vigílias, fome, frio, naufrágio, injustiça, punhalada pelas costas, enfim, ele enfrentou o inferno aqui, apesar da graça de Deus. A graça de Deus é o que Jesus falou para ele, a minha graça te basta, Paulo, mas você vai precisar, viu? É bom você lembrar muito bem da minha graça, porque você vai precisar. Porque Deus falou a respeito de Paulo, importa que você sofra muito pela minha causa. Então não pense que graça significa que você vai ficar tranquilo, tudo certo. Jesus morreu lá na cruz, então agora uma geração de fracos foi gerada por ele. Não, Jesus não morreu na cruz para gerar
uma geração de fracos, meu amigo, minha amiga, mas para gerar um povo forte. Um povo forte que é guerreiro, que luta. E por isso que ele mesmo fala lá no Apocalipse que somente os vencedores é que vão entrar no seu reino. Só os vencedores. O que uma pessoa precisa para ser vencedora? No mínimo, ela precisa lutar. E lutar de forma que vença os seus problemas, adversários, inimigos, obstáculos, desafios. Ela precisa lutar. E para isso tem que ser forte. Então, quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo são os vencedores. O reino de Deus se toma por esforço, se toma por luta. Não que nós venhamos tomar pelos méritos próprios, porque isso é a bênção de Deus, é a graça, é o favor imerecido de Deus, a misericórdia de Deus, mas Ele nos dá a fé para conquistar. Pois nós só temos acesso à graça de Deus quando usamos a fé, por meio da fé. E a fé sem obras é morta, não se esqueça disso. Fé sem obras é morta. Fé sem obras não alcança a graça de Deus. Fé sem obras não tem utilidade nenhuma para nós e nem para Deus, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, significa recompensador. Deus recompensa aqueles que o buscam. Então a fé nos foi dada para conquistar, para enfrentar o que vier sobre a gente. Então não seja parte da geração fraca, meu amigo, minha amiga. Não seja parte daqueles que impõem sobre si uma mentalidade mimimi, uma mentalidade de fracos, mas abrace os desafios, as dificuldades e vá para cima. Porque quanto mais dificuldade Deus permitir você passar, mais forte você vai ser. E quanto mais forte você for, então mais habilitado para vencer você será. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.